Quer dizer então que vocês estão gostando do assunto defesa pessoal, né? Vamos falar um pouquinho sobre uma coisa que eles indicam para defesa pessoal e que eu não concordo. Lâminas. Bom, pessoal, a gente vê que na internet quase que a totalidade dos canais de sobrevivência, de defesa pessoal, de artes marciais, que são voltados para o meio urbano, indicam, e são patrocinados inclusive, né, indicam aí produtos para serem adquiridos, lâminas para defesa pessoal. Mas olha só, o que eu vou falar aqui pode ser que cause aquele efeito de que eu tenho falado muito. As bochechas podem ficar rosa e pode ter algum tipo de suor naquelas pessoas aí que já têm anos e anos de artes marciais e luta e acham que é uma boa ideia portar lâminas para fins de defesa pessoal. Ó, a primeira coisa que você tem que saber é que a utilização de lâminas, pelo menos no que diz respeito à defesa pessoal, não é nada bonito de se ver. Lâminas costumam causar mais estragos do que armas de fogo, porque elas não possuem um efeito de intimidação tão grande quanto a arma de fogo. Geralmente a arma de fogo ela serve para que você num primeiro momento intimide e a pessoa vai ali cessar os atos de agressão. Somente se ela engajar é que você vai ter com a arma de fogo o emprego da força, que na maioria das vezes é letal. Agora, no caso de uma lâmina, uma faca, a gente tem um grande problema. Porque essa faquinha aqui, que eu utilizo para poder fazer os trekkings, para ir para o meio das florestas e andar, ela tem os seus 10 centímetros de lâmina. Ela não vai intimidar ninguém. E uma vez que o agressor engaje, uma vez que ele avance sobre mim, eu estando portando essa faca aqui, aí a coisa vai ficar bem feia. O que precisa ser esclarecido é que ninguém tem que ter o espírito de Rambo, tá? Facas não são indicadas, na minha visão e na minha opinião, como equipamento para defesa pessoal. É um erro portar lâminas para defesa pessoal. Primeiro que eu já tô assim com a idade na casa dos 40 anos. Se você pegar as pessoas da minha idade, mesmo aquelas que fazem prática regular de artes marciais e até de técnicas de defesa pessoal, essas pessoas, acho que grande parte delas nunca nem mataram um frango no sítio, na fazenda, um porco, um boi, enfim. São pessoas que não estão com convívio com relação a esse tipo de cenário apurado. Então, não fica certo, assim, na minha avaliação, a pessoa achar que ela portando uma lâmina, ela estaria mais segura. Por quê? Se você está portando uma lâmina e por um acaso for alvo de algum tipo de violência no que diz respeito a um assalto, por exemplo, dando um exemplo de um assalto, você está com uma lâmina, vai ser assaltado, vai fazer o quê? Se você sacar essa lâmina, provavelmente o criminoso vai engajar, ele vai avançar sobre você com os meios disponíveis que ele tem. Por quê? Porque você já demonstrou que é um potencial, um perigo em potencial para ele. Você está portando uma lâmina, e lâminas fazem o que lâminas fazem, elas cortam. Se você, mesmo portando uma lâmina, vai ser assaltado ou agredido até na cidade, e está portando uma lâmina, mas não saca essa lâmina, e no meio da agressão, aquele agressor visualiza que você tem uma lâmina, você achou que com ela estaria protegido, mas não tem nenhum tipo de conhecimento de defesa pessoal, vai cair, vai ser identificado que está portando uma lâmina, e aí? Se for um criminoso, pode te confundir com um policial e ter ali as atitudes que criminosos têm quando identificam um policial, né? Eles têm medo de ser preso ou de represálias futuras e acabam que fazem aquelas crueldades que a gente está acostumado a ver aí no noticiário contra policiais, não é isso? Então, outras coisas também que a gente tem que avaliar é que nem todo mundo está preparado para poder utilizar uma lâmina, né? No Krav Maga, quando vamos treinar defesa contra ataques de faca,
Na maioria das vezes, grande maioria das vezes, nós somos atingidos pela lâmina, que é uma simulação de lâmina, né? Uma borracha. Em alguns casos, a gente tem dispositivos, inclusive, que disparam choques, aqueles choques de taser, para poder demonstrar que a lâmina acertou. Mas na grande maioria das vezes, quando a gente vai fazer uma defesa de faca, essa faca ela vai cortar o nosso braço. A gente vai ter que lutar com o outro lado bom, mas um lado vai ficar realmente atingido. Por quê? Porque a defesa pessoal é o último recurso. Você vai se defender de um ataque de faca, mas provavelmente você vai se cortar, né? E para poder você sofrer um corte de um ataque e continuar se defendendo, é preciso um trabalho psicológico muito grande, tá? A gente está falando aqui de matérias de Krav Maga de níveis avançados. Você não vai entrar no Krav Maga e vai começar a trabalhar defesas relacionadas a ataque de facas e outras armas no início. Isso não vai acontecer, mesmo porque é necessário que você passe por um filtro, tá? Como se fosse, a gente pode fazer uma analogia como um curso de tiro, por exemplo. Não é todo mundo que pode ficar pegando uma arma e atirando mesmo no stand de tiro. É preciso ter uma maturidade, é preciso ter uma avaliação e uma graduação ali para que a pessoa possa finalmente ter ali em sua posse uma arma de fogo e praticar o seu tiro com toda a segurança para ela e para todo mundo, beleza? No Krav Maga funciona mais ou menos da mesma forma. Você não pode ficar... Você não pode admitir alunos de Krav Maga e ali nos primeiros meses já ensinar técnicas que podem ser utilizadas tanto para o bem quanto para o mal, beleza? Então pense nisso no que eu estou te falando. Os ataques que ocorrem com faca, na grande maioria das vezes, você vai ter algum tipo de dano. E você continua lutando, você continua se defendendo, mesmo que tenha sofrido algum corte, beleza? E você aí, que está vendo vídeos na internet sobre sobrevivência, pessoas aí na floresta, sobrevivendo muitos dias, e dizendo para você que isso aqui, ó, é uma boa opção de defesa. Você está preparado para poder utilizar uma faca? Você está preparado para poder levar um corte e continuar se defendendo? Será que você não vai congelar na hora de se defender com uma lâmina? Não vai na onda desse pessoal que está querendo vender para você esse tipo de produto aqui, dizendo que com isso aqui você vai estar seguro nas ruas. Não, é mentira, tá bom? E não se preocupe com relação ao que eu estou dizendo, é a mais pura verdade. É muito melhor você procurar uma escola de Krav Maga na sua cidade e poder ali desenvolver o seu físico, a sua mente e técnicas de defesa pessoal. Você vai ficar muito mais seguro nas ruas por questões muito simples. Você não vai oferecer nenhum tipo de risco para quem quer te fazer mal. Você vai ser uma pessoa discreta, você vai ser uma pessoa que não vai ser destaque na sociedade, não vai ser visualizado. Inclusive no Krav Maga você aprende até a se tornar invisível perante os olhos da violência. Isso porque também faz parte da defesa pessoal a prevenção. Quando você trabalha a prevenção, você evita uma série de problemas com relação à violência urbana, beleza? Então, como se portar nas ruas, como andar nas ruas, os locais que você frequenta, a hora que você frequenta esses locais, isso é importante e é sempre conversado com os alunos sobre isso. Porque no Krav Maga, como eu já expliquei em outros vídeos, você se torna uma arma com o seu próprio corpo. A sua mente está treinada para poder se defender. Defender o seu corpo, a sua integridade, a integridade de quem você ama. E não é portando uma lâmina que você vai conseguir fazer isso, né? Eu já me deparei com muitas pessoas que não têm nenhum tipo de treinamento e estão por aí, para cima e para baixo, portando uma faca, achando que com isso vão intimidar as pessoas violentas, as pessoas que querem fazer o mal. Isso não vai acontecer. Corre o risco de você ser atacado com a sua própria lâmina, beleza? É muito bonito as lâminas, as carambites, que são facas circulares de meia-lua, desenhadas apenas para luta. Elas são muito legais. Eu entendo que existe uma paixão com relação a isso, porque
isso vem da arte, da sétima arte, isso vem dos cinemas, isso vem dos livros, dos contos, é legal. Só que a realidade, da mesma forma que o Krav Maga, a defesa pessoal, traz a realidade da violência urbana para as nossas vidas, para que a gente possa identificá-la, combatê-la, se defender dela, o cinema distorce muito essa situação de uso de facas, tá? Existem técnicas especializadas em uso de facas em combate, que são vertentes militares para que soldados possam se defender. Tá? Isso não tem acesso civil com facilidade. São escolas, Kali, por exemplo, é uma técnica de combate com facas. Isso não são escolas acessíveis, a gente não consegue ver por aí muita escola de ensinamentos de combate de faca. Mas, se você tiver a oportunidade de pesquisar na internet, você vai verificar que, tirando aqueles vídeos hollywoodianos, os combates com facas são situações muito feias mesmo, beleza? A maioria das vezes, e entendo o que eu vou dizer, é muito melhor que você esteja enfrentando um agressor com uma arma de fogo onde você possa se manter inerte, ser assaltado e voltar vivo para casa, do que uma pessoa com uma faca que a qualquer momento pode entender que você é uma ameaça maior e fazer algum mal. Tranquilo? A mensagem de hoje é essa. Não vamos nos iludir. Procure uma escola de defesa pessoal próxima à sua casa. Se você não tem vontade de exercer e praticar o Krav Maga, procure uma escola de artes marciais, não tem problema, e converse com o sensei e diga que você tem vontade de aprender defesa pessoal e não prática de esporte. Se for um sensei completo, ele vai conseguir te ensinar, beleza? Olha, atenção, nós vivemos em um país violento e nós precisamos entender que todos nós somos pessoas susceptíveis a sofrer violência e somos pessoas frágeis, né? O ser humano, ele é um bicho frágil, tá? A gente é um bicho que, se a gente tomar muito sol, a gente queima a pele. A gente é um bicho que, se soltar a gente numa floresta, em 2, 3 dias a gente não vai conseguir sobreviver. Então a gente não tem nada a ver com os animais que a gente está acostumado a ver no zoológico ou então por aí. Um cachorro vira-lata vive meses na rua, sem problema nenhum. Um ser humano, se ele pegar uma infecção e não tomar uma penicilina, não tomar um antibiótico, ele vai embora, beleza? Então é isso aí, tá? Ah, mas você tá falando de lâminas e tá aí com 2 faquinhas muito legais. Pois é, são legais mesmo. Essas facas eu utilizo nas minhas aventuras, nos meus trekkings, quando eu vou para a floresta, para as montanhas. Essa aqui, por exemplo, tem uma pederneira. Ela é utilizada para fazer fogo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Olha só que legal. Isso aqui é para poder fazer fogo e também tem um apito de segurança. Essa é a minha faca para aventuras no meio do mato, beleza? Essa outra aqui foi um presente, inclusive, do meu instrutor. Ela é uma lâmina urbana, mas não é para defesa pessoal. Ela é uma lâmina em que tem um quebrador de vidro para poder, em caso de acidente em automóvel, eu conseguir sair do carro quebrando o vidro com essa ponta aqui. E também tem esse cortador de cinto de segurança. Muitas vezes, no acidente de carro, a gente fica com o cinto preso, não consegue retirar. E pode ser que a gente tenha um início de incêndio e não consiga sair do carro. Então, essa parte aqui da lâmina serve para cortar o cinto e a gente poder sair. Tá bom? Explicado por que eu tenho essas 2 faquinhas aqui. Agora, se eu precisar me defender de algum tipo de violência, eu peço a Deus que eu esteja sem elas. Eu prefiro muito mais estar desarmado e poder contar aí com um efeito surpresa contra o meu agressor, do que de repente ser identificado como um agente de segurança ou uma pessoa potencialmente perigosa para aquele agressor e ele perder a cabeça e acabar fazendo algo maior comigo que não está previsto no cronograma da violência dele. Beleza? Boa semana a todos, vamos seguir com a cabeça no lugar e pare de fantasia, beleza? Defesa pessoal é coisa séria, defesa pessoal não é filme de Hollywood, tá bom? Esteja preparado, um abraço.